Ok, minha gente, já de volta. E mais uma vez, muito obrigado ao pessoal que participa com a gente nas redes sociais, está ali no YouTube, no Facebook. Muito legal isso, muito bacana. Muito obrigado mesmo. Eu vou chamar uma matéria com o nosso Luiz Cláudio Bandeira, falando sobre o abandono do prédio do INSS. E daí eu vou para outros prédios em Teresópolis e ainda tenho uma grande dúvida que eu tenho ainda, né? E vou jogar essa dúvida na mesa. Solta a matéria do Bandeira aí, Diego, por favor. O prédio onde funciona o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, aqui em Teresópolis, evidencia marcas de desgaste e de um longo período sem manutenção. Localizado em um privilegiado endereço do centro da cidade, na esquina da Rua Manuel Madruga com a Rua Monte Líbano, o imóvel de 4 andares apresenta rachaduras, falta de revestimento em algumas paredes, pichações, depredações, letreiros que estão rasgados, enfim, uma evidência de total abandono desse importante prédio que abriga uma autarquia que atende certamente milhares de teresopolitanos diariamente. A Agência da Previdência Social de Teresópolis é um ponto de atendimento essencial para todos os segurados do INSS na região. Essa agência deveria oferecer uma variedade de serviços para garantir que o segurado receba o suporte necessário em eventuais demandas previdenciárias. Porém, com o advento das novas tecnologias digitais móveis, o Instituto tem priorizado o atendimento aos segurados por meio de seus canais digitais. Com isso, não há mais a necessidade de manter muitos servidores no atendimento presencial. A equipe dedicada exclusivamente às questões previdenciárias foi reduzida, deixando diversas salas ociosas. Outros órgãos públicos passaram a ocupar esses espaços vazios, como o Ministério do Trabalho e o IBGE. Recentemente, foi cogitada a possibilidade do prédio abrigar uma unidade do Instituto Federal do Rio de Janeiro, mas a ideia foi descartada. Preocupa o fato de que, devido à nova política do INSS de tornar os atendimentos cada vez mais automatizados, alguns serviços possam ser prejudicados. Frequentemente, a falta de profissionais para atender a população do município na agência de Teresópolis. Um caso pontual ilustra a situação. Em razão de uma eventual licença médica do médico perito, os segurados foram orientados a realizar o procedimento no município vizinho de Nova Friburgo. É evidente o interesse da sociedade em otimizar a utilização desse prédio, que, além de apresentar um aspecto de abandono, está localizado em uma área central da cidade, o que o torna ideal para a prestação de outros serviços públicos. O Diário de Teresópolis procurou o INSS para obter informações sobre a situação da agência local, mas não obteve retorno aos questionamentos enviados. A gente fala de INSS hoje, né? Você vê essa situação desse prédio que é do INSS e hoje você tem um roubo dentro do INSS de 6 bilhões e 300 milhões de reais, que a coisa não está definida, nem a gente sabe se isso vai definir ou a gente sabe se vai acontecer, o que vai acontecer daqui para frente. Eu quero dar um outro exemplo de um prédio aqui em Teresópolis, que é o prédio do Colégio Estadual, que já abrigou 3.500 alunos. Hoje tem pouco mais de 750, talvez 800 alunos só. É um outro prédio que poderia ser mais bem utilizado. São prédios que a prefeitura pode pegar? Aí que vem essa grande pergunta, né? A prefeitura poderia utilizar? E também vai utilizar para quê? E as universidades? E a Unifesio? Prédios como esse, Alexandre, pode ser feito alguma coisa? Pode ser desapropriado? Quando os imóveis, né, pertencem a entes federados, né, diferentes um do outro, pode até haver a desapropriação, mas normalmente faz acordo, né, de ocupação,
não é viável, até porque o município hoje vive calamidade financeira, eu não creio que vai desapropriar. Normalmente, se o prédio não está servindo para aquele bem, como é o caso que a gente viu do INSS, que é um prédio que está ali jogado às traças, né? Ficou um mausoléu de pouco uso, que serve de abrigo para o pessoal que fica na rua, né? Os moradores de rua. Ali constantemente você vê ali as pessoas ali dormindo, bebendo, até fazendo necessidade fisiológica naquele entorno ali, que prejudica o comércio, prejudica até o pessoal da praça ali, tem até aquele programa Domingo no Parque, né, que fica ali lotado ali, mas você vê aquele monte de sujeira. O município pode fazer algum tipo de acordo com o ente federativo, né, com o Estado ou o governo federal, e utilizar o prédio para outra finalidade. Aí vai ter sempre um encargo, ou vai pagar aluguel, ou vai fazer o comodato. Existem várias formas de discutir. Normalmente, entre entes, não é comum fazer desapropriação. O que a gente vê mais é fazer esse tipo de parceria. É uma pena, né? A gente que ama a cidade de Teresópolis. Isso acontecia, por exemplo, a ProArte. A ProArte, quando ficou praticamente desativada, ela se tornaria um prédio fantasma em pouco tempo. Teve algumas desavenças, mas está lá, né, sendo usado. A Unifesp pegou e muito bem usado agora. O prédio ao lado da igreja, eu cheguei a conversar com a fundação do Banco Real, Fundação de Cultura, para fazer a reforma daquele prédio, né, e passar para o município, que a cultura, né, tá ali, e aquele prédio estava caindo mesmo, de ter o solo lá, um sótão de madeira, com tábua apodrecendo. Então, né, está reativado. O eixo do INSS é um negócio absurdo. Uma cidade como Teresópolis, né, com essa força que a gente tem, está um prédio daquele ali no coração da cidade. Ali, alguma coisa tem que ser feita. O atendimento é muito restrito, né? Eu acho que o horário dele está bem reduzido. A maioria hoje ou vai pelo meu INSS na internet ou pelo 135. Mas você chega lá, tem uns estagiários lá dentro. E tem pouca gente lá atendendo. Mas só está indo para outra cidade, Friburgo e Petrópolis. É atendimento. O Hélio colocou bem a questão do estadual. O estadual, não sei qual atendimento é feito ali. A gente passava no estadual, o pátio do estadual era lotado. Até 10 horas da noite tinha vida. Hoje o pátio virou estacionamento. Abriram, os caras botam um carro lá dentro. Falei, como é que pode virar estacionamento um pátio de criança aqui, de estudante, de coisa de 3 mil alunos? O estadual. Eu acho que a gente aqui pode arrumar um monte de solução, que é mais fácil, com o microfone para a gente resolver problema. Mas atuando não é tão fácil assim. Mas nessa hora, prefeito, vereadores, deputados estaduais, né, e até federal, tem deputado que ligado, tem que ajudar, tem que fazer uma visita pessoalmente, indo lá no local, ver como que está, o que pode ser feito. Quantas escolas nossas do estado que estavam caindo aos pedaços e que foram municipalizadas e revitalizadas e estão funcionando bem. Então, é lógico que o prédio é grandioso, do INSS é uma coisa imensa, não é uma coisinha pequena. Hélio, você tem um exemplo de uma coisa que se deixar, o prédio da CETEP está sendo revitalizado lá para a prefeitura utilizar, estava parado. Sim. Você vê o que aconteceu com o Hotel Caxangá, que acabou, virou nada. Quer dizer, uma coisa, então a gente tem que ter um cuidado com essas coisas enquanto é possível. Eu acho que o INSS pode ser recuperado pelo Estado ou pela União e o município participar. O caso do INSS ali, tem que saber de quem é o prédio, porque se o prédio for do INSS, é autarquia, ela né? não é do governo, ela é meio do governo. Ela responde pela autarquia. Chegou a ser falado em ser uma faculdade ali. Mas depois não falaram mais nada. Então, o Leonardo falou isso aqui, que seria uma universidade. Eu queria chamar a atenção em relação a isso, eu não sei se vocês viram, a semana passada o governo assinou um decreto e está restringindo as aulas EAD, exigindo agora que tenha mais presença, né, nas aulas, que vai ser um grande avanço para a educação e que vai voltar, talvez, equipar ou ter a necessidade de equipamentos para absorver essas pessoas. Por exemplo, faculdades como Medicina, Direito, acho que Odontologia, eu não lembro quais são, não pode mais ser EAD. Tem Aos que cursos? Tem que Medicina, Direito, mas na Medicina entra enfermagem. E aí, realmente, eu esqueci mais 2 cursos dentro de medicina. É medicina, odontologia. Eu vi muita reclamação na internet, mas eu particularmente... E fisioterapia, não pode ter mais... Fisioterapia, tem razão. Então, fisioterapia, odontologia... Enfermagem. Medicina,
enfermagem e direito. Esses cursos não podem mais ser Mas não online. pode, tem que até tá marcando para fazer essa matéria. Tem que ter a prova agora, algumas provas tem que ser também. Estava tudo online, até a prova tudo online. online. Até a prova eu vou online. dizer para vocês, eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade de Direito, que eu fiz presencial na Unifes, e fiz uma faculdade de Gestão Pública pela Universidade lá do Paraná, em AD. Eu fazia a prova no polo, né? Eu ia lá no polo e fazia as provas, não era totalmente online. Mas eu assistia as aulas de casa. E a EAD, com toda a tecnologia que nós temos, isso eu falo com experiência própria. Sim. É um curso, assim, não é totalmente eficaz. Eu vou dizer por quê. Você está lá assistindo a aula, você está dentro de casa assistindo, você distrai com o cachorro que passa, você distrai com... Não é a mesma coisa que uma sala de aula. Eu queria te perguntar isso. Se Não você é a faz mesma uma coisa. de direito por online e uma de direito presencial, Não é diferente? É muito diferente. Cara, porque você, assim, nada tira a presença do professor dentro de sala de aula que você cria o debate. Você atrás de uma tela, você está assistindo o cara lá falar, que começa aquilo te dar sono. Se você não tiver disciplina... Você discorda e não pode... você não tem como, às vezes, falar... Esse curso que eu fiz na época que eu fiz a de Gestão Pública, na Faculdade do Paraná, era interessante porque você assistia a aula lá e você tinha um chat ao vivo que você perguntava e ela falava com você ao vivo. Né? Então, mas assim, eu tinha o interesse em aprender. Então, o que eu fazia? Eu era muito disciplinado, eu me trancava no cômodo da casa, ligava o computador e naquela hora da aula eu ficava assistindo. Mas eu já participei, já vi colegas, outros que fizeram também, e não é a mesma coisa, porque se a pessoa não tiver disciplina, você vai fazer, ainda mais essas faculdades de EAD, que a prova também é online. Porque não tem quem fiscalize, cara. Você está ali com o computador ali, você tem a hora marcada da prova, mas você está com o celular ali no Google ali procurando as questões, vai respondendo e pronto. Então, assim, a exigência do MEC que teve agora recentemente, que faz com que a prova o curso não possa ser totalmente EAD, eu achei super válido. Eu vi muita gente reclamando, mas é um absurdo que quem trabalha... Mas, cara, se você tem intenção de ser um profissional de qualidade, que você quer ter inserção no mercado, você tem que assistir aula presencial, não tem jeito. Você tem que ter boa formação, porque a EAD ela se espalhou de uma forma tão grande que às vezes se você chegar qualquer uma empresa, você apresentar, eu chego lá com um currículo de uma faculdade onde eu fiz presencial e vem um outro em EAD, eu tenho certeza que a empresa vai priorizar quem fez o presencial, porque a EAD ela virou assim meio que perdeu o controle, entendeu? E o MEC tem que estender isso aí. Tem que estender. Olha, você consegue hoje fazer uma pós-graduação para pagar 12 parcelas de R$16, eu recebo aqui no meu celular. Não tem condição do cara fazer uma pós-graduação pagar R$20 por mês, cara. Não tem despesa e também não tem eficiência. Porque os caras não querem saber, eles querem te dar o diploma. Então, quem quer se formar, quem quer se inserir no mercado e ter capacidade de trabalhar, não pode pensar só botar o diploma debaixo do braço, porque isso não garante uma vaga de emprego. E você dizer, eu tenho curso superior, mas não adianta você ter o diploma, você tem que ter a capacidade técnica para atuar. Então, como eu já tive a oportunidade de trabalhar das duas formas, de me formar nas duas formas, eu sei que o EAD tem suas falhas e que depende quase que 100% do comprometimento do aluno. E que muitas vezes a gente, até por a correria do dia a dia, você chega em casa cansado, aí você está ali, tem aula hoje, aí está lá rodando a aula, o cara deixa aquela aula rodando, mas está lá vendo o joguinho do time dele preferido, assistindo e fica ouvindo daqui e dali. Não é a mesma coisa, não é? Voltando a esse assunto dos imóveis, aquela situação da prefeitura comprar um imóvel que estava em leilão continua sem estar, não tem nada resolvido. Não. Eu ia tocar nesse assunto. Participação aqui, o pessoal de casa, a professora Lúcia Esteves, ela botou, o mesmo acontece com o prédio do Colégio Estadual Lions Clube no Meudon. À noite não tem aula e não tem nenhum uso. E um excelente prédio. Esse grande prédio ali, espetacular ali no Meudon. O Marcão botou, acredito que a clínica da mulher da prefeitura, proposta do atual prefeito, poderia ser lá. O prédio pertence ao INSS, Marcão também botou aqui. A gente sabe, o prédio pertence ao INSS. Aí fica mais difícil, né? João Luiz botou, EAD é assim, para quem sabe onde chegar, qualquer ônibus serve. Meu sobrinho, por exemplo, penou 4 anos lá fazendo mestrado em Pelotas e agora já está há 2 fazendo doutorado aqui em Niterói e com isso conseguiu, ele hoje está trabalhando na Fiocruz. Agora, pesou, porque quando eles pediram a formação dele na Fiocruz,
se fosse uma formação de um diploma EAD online, não conseguiria. Não faz, é porque porque a gente é querer ser enganado ou enganar-se. Porque o cara, você senta lá, dentro de frente da televisão, você está vendo ou não está, ninguém sabe. E as pessoas sabem que EAD é assim. Todo mundo já sabe. E o ensino à distância, né, é bom dizer que hoje com toda a tecnologia, você faz pela internet, mas isso existe há muitos anos. Eu fiz curso de eletrônica pelo Instituto Universal Brasileiro. À distância? À distância. Não, mas você era apostila. Mas era ensino à distância. E às vezes intensivo. Eu aprendi eletrônica, eu me formei depois na Eletra no Rio, estudei 2 anos na Eletra no Rio, isso em meados de 90, né? Mas antes, em 86, eu estudei pelo Instituto Universal Brasileiro. Chegava as apostilas, no final do curso eu montei um rádio. Eles mandavam as peças, você tinha que montar. E a aprovação do curso era você tinha que montar o rádio, depois fazer uma provinha, era lógico que aquilo assim... Tinha para detetive particular. Tinha tudo. Então, assim, o ensino à distância, ele existe há muitos anos. E você, cabe àquele que está enfrentando esse desafio, querer saber se vai... eu quero aprender realmente, então eu vou estudar ou não. Porque às vezes você está na faculdade presencialmente, né, diga-se de passagem, eu tive vários colegas que iam lá, entrava na sala de aula, respondia a presença e saía. Não garante isso. Tanto no curso EAD quanto no curso presencial, requer o desejo do aluno aonde ele quer chegar, né? Como bem o colocazinho, para quem quer chegar qualquer ônibus serve, né? Que ele botou aí, bem colocado. Então, assim, eu tive essa experiência na faculdade também. A gente chegava lá, tinha uma turma lá que os caras chegavam, botavam presença, chegava dia de prova, se o professor apagasse a luz, é que ele brilhava celular para tudo canto era lado, todo mundo colando. Nós tínhamos um grupo na nossa turma lá que botaram o nome do grupo de colando direito, até eles são criativos. Mas tinha uma turma lá que era assim. Ok, vamos para o comercial. E eu vou deixar aqui uma pergunta, a gente volta perguntando sobre isso, né? E os prédios, aquele prédio aqui perto da gente, já que a gente está falando de prédio, né? Que foi comprado e o dinheiro saiu da prefeitura, mas não entrou para quem? Aqui na Aviação Teresópolis, na rua da Aviação Teresópolis. Vamos para o comercial. Super Gasbras tem promoção para esse final de semana, para hoje, sexta-feira. Para hoje, sexta-feira. Você pode comprar ganhando R$20 de desconto. R$10 para esse mês e R$10 para os próximos 2 meses. Válido para todos os pedidos. Você pode baixar o aplicativo ou ligar para 0800 591 2591.